E antes de encerrar aqui a minha palavra, antes de orarmos, né, já vou passar esse passo, mas eu queria chamar aqui minha mãe. E ela gostaria de... ela não pediu, eu que pedi a ela, né, para que pudesse falar um pouquinho, mostrando em slides, mostrando, sabe, em algumas imagens. Nós gravamos um podcast que vai ser compartilhado com vocês, né? O Leandro nos ajudou aí nessa parte, para trazer mais entendimento do que está acontecendo, o que é essa missão, que começou assim como uma sementinha, cresceu e agora está se tornando algo tão especial. Eu gostaria que ela pudesse compartilhar aqui com vocês. Vocês nos dêem um pouquinho de paciência para ouvir a respeito disso, amém? Amém, queridos. Eu cumprimento a todos com uma paz que excede todo entendimento. Amém? Você compartilhou os slides com ele? Pode pôr. Queridos, nós já tivemos a experiência de ir para Moçambique em 2019 e com um propósito de que o pastor Sebastião, primeiro lá de Cuiabá, por onde é todo o nosso trabalho do e-book, em 90% em Cuiabá, nós compartilhamos o trabalho, então, de todo o projeto do e-book na Assembleia de Deus, lá, porque é lá que toda a minha família está. E ele disse, eu quero a nossa professora Jocinete, que é professora de crianças, que era professora de professores, uma pedagoga que só cuidava de professores, formando professores nas igrejas. Eu quero que ela e o seu esposo vão para Moçambique trabalhar com o e-book lá. E eles foram, e aí em 2019 nós fomos para Moçambique, e lá nós tínhamos 8.000 alunos fazendo o e-book lá, e quem pagava toda esta obra missionária deles lá, manutenção deste casal de missionários, é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Cuiabá. Mas o trabalho que eles fazem com o e-book. Em 2020, ele pediu para os missionários vir para Cuiabá, e aí, sem dependência de outra igreja, porque a obra missionária, quando você vai para um país, você tem que estar ligado ao outro, é uma dificuldade muito grande, uma burocracia que depois, se alguém quiser comentar sobre isso, nós podemos conversar, mas é muito burocrático. E aí ele mandou este casal novamente, agora para Angola, mas que fosse uma obra missionária independente de qualquer outra denominação, e sim uma obra missionária para trabalhar o e-book. Então, eles já foram com um instituto, que chama Instituto Amor e Pão, para trabalhar a escola teológica do e-book. E neste processo, eles chegaram lá sem conhecer nada. Chegaram, pode passar, filho. Chegaram lá em Uambo. Aí a nossa primeira imagem, essa é a missionária Jocinete. É ela que é inteiramente ligada ao trabalho com crianças. E eles pode ir passando. E eles chegaram lá em Uambo. Esse é um pouquinho da cidade. Ela é toda próxima de montanhas, e a maioria destas montanhas são com muitos minérios, e as principais da região são de mármore. E quem mais explora são os chineses. São marmorarias riquíssimas, e a maioria das coisas não ficam lá no próprio local como um incentivo, um trabalho. Então, eles retiram muitos minérios dessa região. E o que eles mais vivenciaram lá é porque chegaram... Volta uma imagem, filho.
E aí chegaram nesta região de Predinhos. Esta região de Predinhos chama-se Centralidade. Ela foi construída com uma proposta de Israel, com 2.000 apartamentos, e eles, em todas as propagandas que a gente procura na internet, eles dizem que é para oferecer moradia para a população. Então, a gente imagina assim, que população que era as mais necessitadas. Mas, na verdade, são população que tem condições de fazer um financiamento na Caixa Econômica, como assim dizer, né? Então, nessa região moram os médicos, professores, enfermeiros, moram os funcionários públicos. Então, toda uma classe dita assim, média, para nós que moram ali. Então, a tia Jocinete alugou um apartamento ali, e aí ela começou, mas o pastor Josias, por onde nós vamos começar? Então, ela começou a sentar na calçada e contar a história para as crianças. E no outro dia, ela sentava de novo, por volta das 3h e ia contando histórias, e com isso foram chegando muitas e muitas crianças, e daí um pouco ela já estava com mais de 100, e aí ela começou a trabalhar com estas crianças, se o papai e a mamãe deles queriam ouvir também a palavra de Deus que ela ia convidar para ir à casa. Então, ela começou com grupos, como nós ouvimos a palavra, de 10, de 20, recebendo em casa e falando de Jesus para eles. Aí, quando este grupo, isso em 6 meses, eles já estavam com outra casa alugada e recebendo, então, um dia era grupo de crianças, outro dia de adolescentes, outro dia eles já dividiam por faixa etária, um dia só os pais, outro dia só as mães, e foi aumentando. Isso eles já estavam em 2022, e quando nós fomos lá, pode passar, filho? Passa. Pode passar. Travou? Em nenhum lugar da internet você vê os lugares por onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo visitando. Essa aí é uma das formaturas que nós já fomos neste local, desta centralidade, em 2023. Pode passando. Está pesado? Nós fomos em 4 pessoas, então, durante o dia, nós íamos para a aldeia, e à noite eu já estava com estes irmãos aí. Então, aí tem engenheiro, professores, enfermeiros, servidor público, na igreja, que era uma casa. Então, durante o dia, nós íamos para as aldeias, e à noite eu ia ensinar eles a ler a Bíblia, livro por livro. Então, consegui trabalhar com eles todo o Antigo Testamento. Às vezes, eles ficavam comigo até as 10h30 da noite, porque eles não queriam parar. Não, irmão, Ilma, termina mais este livro. Então, eu ia fazendo panorama com eles à noite. Pode passar, filho. E, então, nesta centralidade, olha a lindeza da formatura, as crianças muito bem arrumadinhas, eles vão até de carro particular para a escola, tudo bonitinho, porque é uma outra realidade, né? Pode passar. Aí a formatura, foi o conselho tutelar da centralidade, participar da formatura conosco, a escola linda, pode passar. Aqui a gente já está chegando num outro lugar, estamos sendo recepcionados, pode passar. E aqui nós já estamos com outra realidade. Então, aqui são as aldeias, né, que eles chamam lá de povoados, o lugar onde a gente tem aquela necessidade extrema de uma casa, de um alimento, de roupas, de calçado, de um banheiro para usar, para tomar um banho, um local para escovar o dente. Nada disso existe nestas aldeias a 40, 50 quilômetros daquela outra realidade.
E no centro da própria cidade de Uambo, é coisas assim que você vê um ambiente milionário, tipo um Alphaville, e do lado tem uma favela, uma população extremamente necessitada. Então, a gente convive, mas em nenhum lugar a gente consegue mostrar para vocês fotos ou imagens, a não ser que nós mesmos vivenciamos. Então, estas roupas, nós fomos num bairro que chama Alemanha, e a gente, lá eles mandam da Alemanha, de principais países, containers de roupas usadas para doar. Mas aí lá tem pessoas que vendem estas roupas, as doações, e para pessoas mais humildes, revender para mais humildes. Então, é lá que a gente compra uma calcinha como assim, um conjunto de moletomzinho para uma criança de 4 anos, a gente compra por R$2. Você compra calcinha, shortinho para as crianças por 50 centavos. Então, local para comprar, para chegar nessa aldeia e distribuir, a gente tem de um preço assim surreal. Então, o nosso dinheiro aqui vale 2 vezes lá. Então, você vai no mercado, o mercado que nós tivemos acesso lá é como se fosse um pão de açúcar aqui. Você vai lá, você compra o que nós compramos aqui do Brasil, Nestlé, tudo, Leite Ninho, o Dove, tudo você encontra lá, mais barato que aqui. Entende? Então, a única coisa que não foi muito agradável foi o sabor da carne, porque a própria carne que nós temos acesso para comer lá, ela é muito cara e muito tempo congelada, parece que não combina. Aqui nós compramos, então, fomos lá e compramos R$500 de roupa, fomos com o carro que cabia só os olhos, o resto tudo era roupa que nós fomos enfiando, R$500 coube tanto, e aí estamos fazendo aí, pode passar, filho? Doações. Aqui nós estamos com um grupo de mães, nós já estamos fazendo formatura em outro lugar, e quando a gente vai fazer leva as comidas todas prontas, panelão de 20, 30 quilos de arroz com feijão, e as mães ficam em volta com os pequenininhos, aí quando sobra, elas ficam sentadas no chão, quando sobra é uma alegria imensa, que pode distribuir. Pode passar, filho. Aí também eles comendo, pode passar. Aqui é a nossa primeira construção. Então, o que é interessante aqui nessa construção? Nessa aldeia mais carente, nós fizemos uma pamonhada em Cuiabá e arrecadamos, o moço deu o milho e nós fizemos R$12.000 e aí mandamos para os missionários e ele pagava para as mulheres. Pode passar que eu creio que tem. Aqui a gente fazendo a festa da formatura, pode passar. Todos eles alegrinhos. Se vocês quiserem ver mais fotos, depois eu mostro. Eu vou trazer também novas, que a maioria dos que estão com o capelinho e com a mochilinha, eles também, 90% deles estão descalços. Pode passar. Aí, aqui, as mulheres é que fabricam esses tijolos durante a semana, e aí, na outra semana, os irmãos vão lá e faz a cobertura. Então, pode passar, toda aquela construção lá, fez 4 salas de aula para o e-book, um restaurante, e aqui estas crianças já estão lá dentro. Pode passar. Aí, olha o tamanho que ficou a sala. E eles já fizeram a cobertura e nenhuma delas tem energia. Então, ele leva um gerador para se ficar até 6, 7 horas da noite. Porque volta mais. Volta.
Onde está a tia Nice? Volta. Ah, vocês estão vendo aquela lona? Pode passar na frente. Vocês estão vendo que tem uma lona azul? Então, o professor do e-book põe a lona azul e aqui fica as crianças de 2 a 5 anos, nessa lona. Aí, um outro professor fica numa outra lona, 100 metros depois, com outra lona azul, que fica com as crianças de 6 a 8. A outra lona fica mais longinho um pouquinho, fica com as crianças de 9 a 11 e o outro com os adolescentes. Então, nós temos 4 professores. Estes 4 professores, nós arrumamos mantenedores que pagam $100 para cada um, por mês. E eles têm família, têm a casa deles, então, cada dia eles vão para uma aldeia dar aula para o e-book. Então, lá nós temos 4 irmãos de Mato Grosso que mantêm ele com comida, com luz, com água, com alimentação, com $100. Ele dá conta de sobreviver, passar o mês lá. E este professor é professor em 5 aldeias. Um dia ele está em uma, no outro dia, porque as aulas têm que ser das 2 em diante. O que acontece? Neste período é o período que abaixa o sol, que eles vão para cima da lona, e se chove, eles entram por baixo da lona. Parou a chuva, eles vão por cima e sentam na lona para estudar novamente. Então, eles têm 2 horas de aula, recebem a vasilhinha de arroz com feijão, e os alunos que não estão matriculados ficam desesperados para matricular. Então, cabe 100 em cima da lona, 150. Uns sentam no outro e uns têm criança nas costas. Pode passar. Pode voltar. Então, já construímos, pode ir passando, construímos este espaço. Então, este vai ser o lugar mais estruturado que nós temos. Nas outras aldeias ainda não temos, pode passar. Então, eles ficam assim, nestas lonas. Quando o carro vai chegando, eles vão gritando, tia Nete, tia Nete, tia... E vem criança de tudo que é lugar que você pensar, não é de casas. Eles vêm do mato. Você não vê quase construções. E quando você vê, é só uma, como aqui no Brasil, uma oca. É só uma e você entra dentro da casa, não tem nada. Tem esteiras encostado na parede. À noite, do jeitinho que eles chegam, à noite eles abaixam aquelas esteiras e vai deitando um do ladinho do outro e vai deitando. Então, eles têm muita gripe. Porque lá é frio, é fresquinho demais à noite, não tem uma coberta para cobrir. E, às vezes, essas roupas que eles ganham semanalmente, ela fica no corpinho até não estar dura, aí tira. Então, nosso maior alvo, quando levamos roupa, nosso maior alvo era que eu queria que tivesse tanque para ensinar elas a lavar roupa. Mas que tivesse uma empresa que fosse junto com a gente para construir banheiro. Porque eu fico imaginando se eles pudessem tomar um banho, lavar os pezinhos, né, lavar daquele jeito que fica ali e dorme, e levanta, e vai, e anda, e sai. Normalmente, não tem, é o mato. É como nós temos as nossas tribos indígenas. Só que aqui é muita criança. Pode passar, filho? Pode passar. Então, eles ganham, você dá a roupinha para eles, você vem com mais, ele fala assim, já tenho. E também eles não chegam para você e falam, me dá comida, não. Eles chegam assim, abaixam a cabeça e falam para a gente, tenho fome. Tenho fome. E aí, se você tem, você pode dar, mas se você não tem, você entra em desespero. Pode ir passando. Aí, então, você vê assim, muita necessidade de calçado. Da primeira campanha que nós fizemos, nós levamos mais de 2.000 pares de chinelinhos. Pode passar, filho. E é muita, e há muitas delas, você vai ver quando estiver mais pertinho, eles comem a metade certinha da comida, e a outra metade eles põem numa sacolinha para levar para casa.
Pode passando. As condições, porque chove, então fica sujinho de barro. Pode passar. Pode. É só para mostrar para vocês mesmo a alegria deles estarem com um prato de comida na mão. Pode passar. Aqui a gente distribuindo já em outra aldeia as roupas. E duas coisas que acontecem. Eles gostam muito de pegar no cabelo da tia Nete, porque o cabelão dela desse tamanho, 90% não tem cabelo, nem os meninos e nem as meninas. E o pouquinho que cresce, aí eles lutam para colocar mecha. Eu vou mostrar para vocês o que é a mecha, que é o maior sonho das meninas é colocar. Pode passar, filho. Aí a gente entregando as roupinhas, pode passar. Aqui não existe um giral de lavar vasilha. Não existe uma tábua de lavar vasilha. Em todos os lugares que nós andamos, as mulheres estão agachadas, lavando roupa, lavando vasilha, tudo dessa forma, em qualquer lugar. Até lá dentro da centralidade, elas vão para o quintal assim, do prédio e põem, você é lavadeira, então as lavadeiras, tudo com as bacias no chão ali. E aí eu falei para uma, o que você mais sente? Ela, dor nas costas. Muita dor nas costas. Eu falei, também, como que pode, né? Pode passar, filho. Aí a formatura, a alegria deles, mas você vê, daqui para cima a gente colocou as bequinhas, o capelo, mas a maioria estão descalços. Esse container aí, numa das aldeias, o pastor Josias colocou o container porque é muito longe, então tinha coisas que não dava para ficar trazendo e levando. E também era um lugar onde a gente tinha para fazer um xixi, porque a gente passava o dia inteiro e entrava em desespero. E aí, agora, o que eu faço? Aí eu virei e falei assim, vamos improvisar esse container. Então, cada um entrava para lá com uma lata, ia para o mato, jogava o xixi, porque não tem. E elas usam essas saias, a capulana que chama, e eu não faço ideia como que acontece. E você vê também muitos meninos que a roupa que tinha para dar para ele era uma saia, ele cata e veste a saia. Pode passar que você vai ver a cena aqui, as mamães já recebendo. Volta, filho. Não. Aquela que estava com o casal de menininhos, aqui. Então, aqui está nascendo o nosso primeiro orfanato, que eu chorei muito quando eu vi essa foto, domingo, sábado, estou sem noção do dia. Chegou esse conselho tutelar aí para ver a credibilidade que já tem o nosso trabalho lá. Chegou entregando, o conselho tutelar entregando para a Jocinete estas duas crianças. E ela perguntando, que estava na rua e precisava entregar essas duas crianças e ia entregar para ela. E aí eu falei assim, já está nascendo o nosso primeiro orfanato em Angola. Coloquei no grupo. E aí eles levaram essas crianças para dar banho e ela achava que ela estava pegando duas meninas. Pode passar, filho. Porque estavam os dois de saia. E aí, quando foi dar banho no menininho, o menininho era homem, o pequenininho. Olha ele já de roupinha, 1 hora de banho. E pode passar, volta lá naquela. E a menininha que vocês viram, eu queria só mostrar a menininha. Passa. Aí, a menininha já está... A menininha já está com a mecha que eu disse. Então, pegou o cabelinho dela, separou tanto, vai devagarzinho, que senão você passa de novo. Aí, separou tanto e fez as trancinhas e colocou lá. Ela já está de mechinha, então já sabe identificar que ela é a menina. Então, essas mechinhas. E uma interessante é que as irmãs, tudo normal, porque não tem cabelo, então elas têm uma coleção de perucas e de lenço e tudo, né? Aí eu chegava um dia, a irmã Marlene estava com uma peruca, o cabelo estava vermelho. Ô, irmã Marlene, tudo bem? Quando chegou no outro dia, ela estava com uma loira. E eu não cumprimentei, eu não vi a irmã Marlene.
Aí ela, eu sou a irmã Marilene. Eu falei, mas hoje você está loira. Eu não tinha. Aí no outro dia ela está vendo hoje com outra cor de cabelo, era outra peruca, porque para eles é tudo normal. Não tem cabelo da própria natureza, mas das aldeias, mas é por causa dos fungos, da forma de ficar sem lavar e tudo mais. Hoje, domingo passado eu cheguei a falar para o Everton que a gente está levando 4 dentistas e 6 médicos. A nossa vontade é de estruturar essa parceria em documentos mesmo, tanto da embaixada daqui, como da Secretaria de Saúde de lá, estruturar toda essa parceria através da associação daqui e de lá, para facilitar o serviço de alfândega, facilitar tudo, porque a gente está indo com 108 bagagens. Né? São 54 malas de 23 quilos, 27 pessoas, entre 6 médicos, 4 dentistas, assistente social, 2 jurídicos, gestores, administrador de empresa. Então, nós estamos levando de tudo que vocês pensarem, está indo que o coração, todos estão pagando as suas despesas para estar lá, e os médicos fazendo campanha, os dentistas fazendo campanha. Domingo passado, nós não tínhamos a autoclave, a esterilizadora, então a média é arrancar pelo menos 20 dentes por dia, e não tínhamos como, e também não tínhamos como uma cadeira, pelo menos, sequer, de um consultório odontológico, e hoje nós já temos a autoclave, já foi comprada, e já foi comprado o consultório odontológico, para levar, para deixar lá, o consultório odontológico e uma autoclave, que é uma esterilizadora rápida, que em 1 hora esteriliza os aparelhos dos dentistas para eles voltarem a usar. Mesmo eles vão levando maleta com 10 kits de instrumentos cada um, mas o processo também é muito rápido. Agora, eu estava falando com o Everton, eu estou ficando assim preocupada, porque se em cada aldeia a gente chega a reunir 1000 crianças, e nós vamos poder fazer o atendimento de 200, 300, e aí a forma como a gente separa, fica difícil demais o sofrimento dos que ficam fora. É a mesma coisa quando você fala, nós temos vasilha e só temos alimento para 200 hoje. E aí você deixa os outros de fora, e os que estão de fora ficam dando comida para o que está de dentro da corda. É terrível. Mas é o que a gente começa a ter, porque até que você vai convencendo outras e outras pessoas que o nosso coração está voltado para cuidar de vidas, porque o que eu quero enfatizar para vocês? Ao mesmo tempo que tem as pessoas que têm as nossas condições aqui, lá também tem. Só que elas não conseguem enxergar o miserável. É como se vem um pessoal da alta sociedade da Europa e olha para uma favela nossa e fala assim, como que vocês não estão conseguindo enxergar esse aqui? Só que para nós, ele tem a condição básica de tomar um banho, de escovar o dente, de comer uma vez por dia, e a escola, tudo isso aqui nós já temos mais estruturado na escola, tem merenda, tem isso, tem aquilo. Mas lá a gente não tem isso. Nós estamos com um governo ditador de 50 anos já, totalmente comunista, em que a qualquer momento a gente está andando e a gente é chamado, como nós fomos chamados, para ir lá no conselho depor o que é que nós estávamos fazendo lá. Então, nós estamos indo dessa vez mais munidos de documentos, eles lá muito mais documentados, para nós termos essa liberdade. A gente também não pode nem sequer andar e falar, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? Tem uma churrasqueira de ratazanas aqui. Não posso espantar daquilo, porque aquilo, a cultura deles é super normal.
Assim como nós andamos pela feira e vemos coisas assim exóticas demais aos nossos olhos, e a gente tem que tratar com a maior naturalidade. E uma coisa mais linda que eu vi lá, por esses 5 dias, não vi ninguém batendo numa criança. Nenhuma mãe batendo no filho, nem gritando com o filho, eu não vi, gente. E olha que eu ficava só observando. Hoje, a nossa maior necessidade é escova de dente e pasta, e com R$ 2,50 a gente compra uma escova e uma pasta. Porque nas aldeias, quando acaba aquele tubo de pasta, não escova mais, até chegar alguém que vai dar uma pasta e uma escova de novo. Mas para as dentistas fazerem qualquer tipo de orientação, ou sentar na cadeira do dentista, precisa dar uma escova com uma pasta para ele. Então, nós temos um alvo de comprar lá, né, de conseguir recurso para comprar lá a escova de dente, que é R$ 2,50. Nós temos um alvo ainda para pagar as bagagens, e todas estas 108 malas nós vamos colocar remédios, que a gente pretende ganhar daqui remédios para colocar nas malas, porque os nossos remédios aqui são mais eficientes do que o que tem lá. E, encerrando, pode vir, Everton. Além de ser um país muito comunista, muito difícil, ainda nós temos o maior índice de corrupção de toda a África, está na Angola. Mas é um povo super amável e hospitaleiro. Nosso irmão Elcio Molina também vai participar dessa caravana, né? Só que ele não está aqui, ele já tá lá de São Paulo, e de lá ele já vai encontrar com eles lá. Quero chamar a Luciene aqui à frente, e gostaria de orar com vocês. E faltam 12 dias, irmãos, para essa viagem missionária acontecer. E eu creio que, como igreja, às vezes a gente tem um pensamento de valor que não é correspondente, não é correto, né? A gente pensa assim, somos pequenos, né? O grãozinho de mostarda. Às vezes a gente pensa assim, né? Que diferença nós podemos fazer? Eu quero dizer que Deus tem usado essa igreja para fazer muita diferença pela terra, seja através do trabalho com a Universidade da Família, qual nós servimos a muitas igrejas, né, aqui em Goiânia e outros lugares. E o e-book não nasceu aqui dentro, mas ele cresceu através de nós, né? Nós temos aqui nossos atendentes e-bookanas ali que trabalham e sabem bem o que é esparramar pelo Brasil esse material para outras nações, né? E para você que está com dificuldade para ler a Bíblia, o nível 4 do e-book é fantástico. Né? Então, está aí um material, e tem outros materiais sendo produzidos, né, que vão ser de grande ajuda para nós, né, crescermos mais. E eu creio que o Senhor está nos dando mais essa oportunidade. Então, assim, não queria que você se constrangesse, mas que você pudesse orar e pedir a Deus: Senhor, como eu posso também contribuir? Tem algo que o Senhor quer usar a minha vida? Eu volto a terminar com as palavras de Paulo, né, quando ele fala ali, depois de semear a igreja, de transmitir a essência da igreja nos lugares onde ele ia, ele declarava: por todos os lugares eu dei o exemplo de que com o trabalho árduo era possível ajudar os necessitados, e recordando as palavras de Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós damos amor, nós damos a palavra de vida, e nós, pelos nossos atos também, oferecemos socorro aos necessitados, aos pobres, né? E eu creio que isso faz parte da vida da igreja, e é também dessa missão que está acontecendo aqui diante de nós, né? Daqui 12 dias essa caravana vai partir para lá e vai levar muitas coisas. Eu creio que algo dessa igreja, né, está sendo também, através delas, um alcance para esse povo. Gostaria que você pudesse colocar de pé.
para nós encerrarmos. Peço mais uma vez desculpa aí pelo horário avançado, mas eu creio que é algo de grande importância o que nós compartilhamos aqui hoje e sobre o que o